Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí pessoal, e aí Rodolfo, tudo bem, né? Esse sai com um greenzinho, mas é para ser um dia bem melhor, né? Mas teve um impedimento no gol do Grison lá, já estava bem posicionado e teve um gol, o back da Copa, né? Que não entrou, que foi esse back argentino, que o Messi desperdiçou o pênalti, né? Você tava Aí, back, você tava back alguém com a odd alta, parece que você falou, era Argentina? Quem você falou assim? Você até falou assim, essas mitadas nunca acontecem comigo. Ou foi ontem que você falou isso? não, tava lei França, Isso, foi o gol saiu da o Tunísia. gol. Isso Mas mesmo. assim, esse ainda deu pra pegar uma correção que até foi no grupo ali. De tipo de um gol, mas um gol pagava mais, né? Com certeza. Tinha esquecido desse, hein? Aí, ó, dois gols impedidos e um pênalti perdido. Então, é esse tipo de coisa que a gente fala, né? Às vezes a entrada é boa, mas não bate com detalhe, né? E É. paciência, né? Agora tentar pegar alguém no colombiano. Ou no Red, né? A gente tá gravando então, pra quem ainda não ouviu, o Diário da Copa. Todo dia a gente tá tentando gravar, até agora a gente tá invicto, gravou todos os dias, alguns dias mais tarde, né? Sai provavelmente, o pessoal não tá nem um ou outro que tem coragem de escutar, porque vai estar dormindo, vai ter que escutar no outro dia, mas a maioria a gente tá soltando até mais cedo. Antes de a gente começar, vamos falar aí das nossas redes sociais, YouTube e Instagram, lá do B do Trader Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. E a gente tem o e-mail, lá do B do Trader, @outlook.com. Então, a gente tenta falar dos jogos aí, tanto pelo lado do trading, que talvez seja o principal, né? Mas acaba que a gente foge, fala de curiosidades, fala do futebol em si. E para não ficar também uma coisa muito maçante, né? Também para a gente sentir também vontade de gravar, né? Ficar falando só sobre trade, acaba que também nem tem tanto assunto assim, querendo ou não, não são tantos jogos. Primeiro jogo que a gente vai falar então é Tunísia e França, do grupo. Esse grupo é o grupo C, né? Acho que é. Estou perdido já nos grupos, mas acho que é o C. A França terminou em primeiro então com 6, ela perdeu hoje para a Tunísia de 1-0. A Austrália em segundo também com 6, mas com menos um de saldo, e a França com. Falei Sandra, gente. A França com 3. Incrível que pareça, a Austrália passou. A gente tava até falando, eu pelo menos falei que para mim era a pior seleção junto com Costa Rica e Catar. Tunísia com 4. E a Dinamarca, a grande decepção para mim até o momento da Copa, com 1. Só empate, teve um pontinho só, um empate. Bem, esse jogo contra a da França contra a Tunísia, onde a gente falou, toma muito cuidado com a escalação que a França vai pôr em campo. Se ela entrar realmente, ela estava falando, com o Mbappé e no soft score, né? E o Griezmann jogar, ok, os dois principais jogadores, talvez o restante ali não ia ter tanta influência, mas entrou sem ninguém, né? Entrou ali com todo mundo praticamente reserva. A de titular jogou o Tchouaméni e o Varane, tava jogando titular, né? O Varane Varane. foi capitão até. E o Foi, Konaté tava jogando também? acho que não. Acho que Acho que não, né? tá o Camavinga improvisado de lateral. Deixa eu olhar Porque aqui. jogou Varane, Konaté e o Tchouaméni. o titular, né, que tava vindo jogar. É, Beleza. E o resto tudo reserva. Alguns jogadores improvisados, igual o Camavinga na esquerda. E o que eu falei, né? Essas contusões da França, os 8 desfalques aí, no time titular eu ainda acho que tem um time muito forte, mas profundidade de elenco eu achei que perdeu bastante. Porque se você pega os 8 desfalques, talvez nem todos seriam titulares, e coloca nesse elenco, esse time reserva teria bons nomes, né? Então provavelmente Giroud jogaria, Nkunku jogaria, provavelmente o Tchouaméni talvez nem seria titular, ou poderia ser, e o Pogba estaria aí. Então, assim, teria vários, os laterais, né? Que machucou lá o Otto Hernandes, estaria jogando um dos dois aqui. Então,
essa profundidade de elenco, achei que a França perdeu, né? E se nas próximas fases ela precisar aí de gente do banco, dependendo da posição, acho que já cai um pouco o nível. Falando do jogo, para mim a Tunísia começou muito forte, né? Impressionei ali com o começo da Tunísia. Acho que dava até um padrão back, apesar que eu não, como eu falei, como eu tenho um trabalho fixo aí durante o dia, eu tô evitando fazer match odds quando eu não tô somente no jogo. Então não tava, não entrei, mas para mim ela entrou muito forte. A França, assim, um pouco assustada até eu achei. Eles acharam um gol ali no comecinho com acho que é Gandri, acho que chamou o rapaz. E acabou estando impedido, né? Não foi validado. E depois disso, achei que ainda continuou melhor a Tunísia, merecendo ali abrir o placar. E eu achei que o primeiro tempo eles foram melhores. No segundo, fizeram o gol aos 58, com Kazri. E depois disso, a França, achei que ali pro final, que eles mexeram no time, colocaram alguns titulares, alguns jogadores ali. Achei que o time melhorou, pressionaram. E aí foi o momento que eu entrei, né? Entrei no limite, no empate, com moedinha de over nos dois. E eu fiz a mesma coisa no outro jogo, no mesmo horário, né? Que era Austrália e Dinamarca, depois a gente vai falar do jogo. E acabou saindo o gol no final, mas anularam, né? Eu não entendi bem, falou que apesar da bola ter vindo do zagueiro da Tunísia, por ele estar desequilibrado, o juiz podia interpretar que ele não foi um passe, né? Que a bola apenas desviou nele. Eu achei, assim, complicado. No meu entendimento, é que lá não tinha impedimento, mas anularam, acabei ficando no red nas duas entradas. O nome do zagueiro é Gandri, isso mesmo, Gandri, que tinha feito o gol e foi anulado. Só antes de passar para o Cabal, né, as estatísticas aqui, 66% de posse para França, 10 chutes, e o XG só 0,81, né, que é a expectativa de gols. Então, mesmo com essa tanto de posse de bola, bem baixo. E a Tunísia, 34%, 5 chutes, baixo número de chutes, né? E 0,50 o XG. E aí, Cabal, o que você achou? Dá para levar em conta para análises futuras? Ou acha que a França, por ter entrado com o time praticamente tudo reserva, não tem muito valor essa análise? E em questão de trade, o que você fez, né? Você falou que a gente até comentou sobre o gol que você estava e foi anulado. Falando da França primeiro, acho que não tem que avaliar que é um time muito mexido, né? E, e quando entrou o titular, o time deu um padrãozão, até empatou, mas o VAR anulou, né? Então não dá Uhum. para dizer. E a Tunísia entrou dando a vida, né? Precisava ganhar. E é muito engraçado, né? A odd já corrigiu quando saiu a escalação. Talvez se eu tivesse mais atento a esse técnico, posicionar pré-live mesmo. Mas assim, é difícil eu assumir a posição pré-live, principalmente contra o favorito, né? Você não sabe como é que os caras vão entrar. Mas logo de cara deu para ver como a Tunísia estava bem mais com vontade, ganhando a segunda bola. Você vê que você falou, olha, já assustou mesmo a França. Tinha um carequinha lá que fez o gol lá, e até joga na França. Não sei onde qual é o time, esqueci. Vou olhar aqui Lille, enquanto sei você lá. comenta aí. Muito bom, muito bom. Ele estava muito inspirado, criava várias oportunidades. E logo de cara, posicionei França, vi que essa odd ia subir. Só que eu não esperava tanto, né? Tipo, Uhum. já rolou várias correções dessa, mas que não deu tempo de entrar. Se deu para entrar, entrei a 172 e estava dentro daquele gol anulado, que realmente estava impedido. E continuou um padrãozão assim de gol mesmo da Tunísia. Aí eu só fui fechar quando a Tunísia cansou e parou começou a marcar recuada. Aí de 1,72 consegui fechar a 2,24, parou quase um gol ali, 30%. E, assim, além de 1,72, eu cheguei essa posição estava tão boa que cheguei a dar uma reforçada
a 1,96, sei lá, algum momento ali eu entrei com mais um pedaço da stake, por isso consegui pegar uma correção muito boa, né? E no segundo tempo, eu acho que a Tunísia continuou com mais vontade, mas já vi que já estava dando alguns espaços, não quis me meter no meteose aí, já estava com lucro bom. E por enxergar esse espaço, essa vontade da Tunísia, eu quis explorar à frente. Só que o gol do Carequinha lá saiu um pouquinho antes da que eu estava posicionado ali. É o E, Montpellier, viu? Que ele joga. É o Casri. Montpellier, pô, 31 anos. muito bom. Pelo menos hoje ele estava muito inspirado. Gostei de ver. E daí que a Tunísia fez 1-0, que é o que precisava, entre aspas, porque tinha que contar que a Austrália não ia ganhar. Recuou e daí a França, quando botou o titular, mudou totalmente, começou a amassar lá. E numa falta perigosa, eu me posicionei ali, lei Tunísia, posicionei com a moeda maior que geralmente que eu entro, porque eu já estava com lucro, e ali estava muito padrão, no meu ver, assim. E vai lá, sai o gol do Griezmann, ia sair com lucro bom pra caramba nesse jogo. E saiu, foi no finalzinho, saiu o gol, acabou o jogo, green, tal, e como eu vou ver, tal, o cara não vai lá. E anulou, mas é isso, né? Acredito que muita gente tá ou no over, ou nesse empate da França, porque deu um padrão quando entrou o titular, por isso que somente o Griezmann e o Mbappé estão fazendo diferença nessa Copa. Pelo comentário da galera, muita gente tava, né? Nesse limite, nesse empate. O pessoal tava reclamando lá do gol no lado. Só pra, antes de continuar, acabar, o Medellín é o de azul, tá? Não, eu percebi isso. Quando eu vi o É, escudo. hoje até eu vi, mudando um pouco de assunto aí do jogo, o William lá do Trade Puro foi fazer um chinesão de manhã cedo lá, levantou meio de madruga, aí no placar tava falando que o time tal era azul, e na verdade era o vermelho, e aí levou o gol. Não, não é Tava, possível. tava puto de raiva. Eu lembro quando eu comecei, aconteceu isso uma vez comigo na Bet365, eu vi as stream lá, e lá direto eles faziam isso nos placares. Eu fui fazer uma La Liga 2 e eles colocaram as cores invertidas no placar. E eu estranhando a odd do time que tava melhor. Acabei pegando o gol, entre aspas, fui ver, era o time errado. Triste, hein? Acontece. Então foi isso, né? A Tunísia talvez deixou também para jogar muito tarde, apesar que era o time reserva, né? Mas nos outros jogos eu achei ela bem mais defensiva, deixou para tentar algo, né? Só contra, entre aspas, só contra a França no último jogo. Talvez ali contra a Austrália, Dinamarca, podia ter tentado uma vitória, né? Porque querendo ou não, se você arrisca em 2 jogos e consegue uma vitória, é muito mais importante que ficar segurando e sair com um ponto, né? Então, só 3 jogos ali, você tem que tentar, você tem que buscar mais a vitória. O outro jogo do horário foi Austrália 1, Dinamarca 0. Esse jogo aí eu não esperava esse resultado, não pela Dinamarca, porque igual a gente falou ontem, a Dinamarca pela odd que estava ia ter que dar um padrão que ainda não deu, não tinha dado na competição e continuou não dando, né? É, a Austrália talvez seja a pior seleção no papel e até em atuação que passou para as oitavas. A Argentina deu a sorte que vai pegar ela. Não sei, acho que a Dinamarca talvez perderia o posto de maior decepção da Copa se a Argentina não passasse pelo jeito que a mídia estava falando da Argentina como favorita, né? Porque mesmo se a Bélgica ou a Croácia não passar para as oitavas, eu acho que não vai ser uma decepção assim tão grande, porque elas não chegaram bem na Copa, né? Principalmente a Bélgica. A Dinamarca, nos últimos 2 anos, ela chegou com uma certa moral, né? Ela chegou na semifinal da Euro, ela foi muito bem nas eliminatórias, ela ganhou 2 vezes da França, que é o atual campeão do mundo, mas não funcionou. Achei que o técnico demorou muito a encontrar o time, ficou mexendo demais no ataque, então foi 3 jogos, 3 ataques diferentes, então ele não, acho que ficou tentando arrumar e acabou, acho que foi atrapalhando, né? Talvez tirando um pouco de confiança da equipe e tal, mas muito mal.
Esse jogo eu fiz a mesma entrada que eu fiz na França, que eu entrei com o limitezinho empate, também não rolou. Então foi um duplo head. Não tentei nenhum match odds, porque qual a questão, né? Não estava full focado, estava trabalhando, então estou evitando match odds, deixando para o final de semana aí. E aí, Cabal? E essa Dinamarca, concorda que pode ter sido a pior, pelo menos até agora, ainda vai ter o resto dos grupos, a maior decepção pelo histórico, né? Que a gente analisa em cima do que vem apresentando no próximo à Copa. A Austrália, a maior surpresa até agora. E como foi seu trading nesse jogo? A Dinamarca foi decepção total para trade em jogo. E às vezes é um time assim, ele é eliminado, mas você fala, pô, deu azar, brigou. Uhum. E a Dinamarca mostrou bem diferente, principalmente naquela Euro do ano passado, né? Que mostrou um time com bem menos intensidade. Assim, foi até melancólico, assim, em nenhum momento parecia ia classificar, né? Mas hoje, assim, como eu estava bem mais focado no jogo da França, que estava fazendo um lei favorito ali, eu vi que a Dinamarca ela ficou bem rondando a área da Austrália, né? E a Austrália começou igual que eu imaginava, né? Bem recuado. E quando eu fechei meu Lei França, falei, vou dar uma olhada nessa Dinamarca, o mercado está segurando a odd, pelo que só a Dinamarca jogar, mas assim, pouco que eu prestava atenção, ela não criava muita coisa, né? Mas assim, que eu vi que a odd estava segurando, eu entrei back, lógico que eu não entrei muito cheio, assim, que eu já estava meio desconfiado dessa Dinamarca, e parece que dali já começou a jogar mal, a odd não estava segurando, fechei rápido, assim, e ali no meio, pro final do HT, a Austrália já começou a perceber que dava, né? Que a Dinamarca não estava muito perigosa. E o time foi crescendo. A Austrália é um time bem fraco, né? Porque passou que do nada, não sei quem joga a bola, não sei quem bola. Mas você vê que eles estão arrumados e muito disciplinados, né? Você vê que os caras correm, brigam pro chutão. E começou a crescer desse jeito, assim, futebol mais rústico começou a crescer para a Dinamarca. Tanto que essa odd que estava lá uns 50, uns 60, foi lá para 80, assim, né? Aí no segundo tempo, até pensei que a Austrália já começou ganhando um canto, assim, trabalhar um lei Dinamarca ali pela leitura. Só que na hora que eu fui entrar, a Austrália recuou de novo, daquele jeito, e a Dinamarca rondando, assim, mas é assim, sem criatividade nenhuma. Não lembro de uma defesa, assim, do goleiro da Austrália. E no contra-ataque foi lá e tomou, né? No momento que a Austrália mais recuou, assim, parece que fez de propósito. E é engraçado, né, que o empate era da Austrália até então, só que aí a Tunísia fez um gol. Parece que aí eu até pensei, não, que agora eu quero saber como é que a Austrália vai reagir, que agora está sendo eliminado, né? Deu 2 minutos, a Austrália fez um gol, parece que os caras só sabiam que eles tinham feito um gol lá. Aí nem deu tempo de posicionar em nada, mercado de gol. Aí no finalzinho cai na mesma conta do Irã até. A leitura tava ruim, mas você acredita, né? Você vê todo mundo se jogando ali da Dinamarca. Até um goleiro foi para Schmeichel, mas não teve nada demais, não. O que mais, uma hora que parecia que ia bater ali foi quando deu um possível pênalti, mas o cara tava impedido. Mas assim, muita falta de criatividade mesmo na Dinamarca. Eu só entrei É, pela necessidade extrema, assim. eu entrei nos dois, que eu falei assim, não, o que tá com cara é a França. Mas eu vou fazer uma cruzada aqui, porque pelo menos um sai. Aí É, não saiu nenhum, né? Até saiu na França lá, mas foi anulado. Eu acho que talvez, assim, dentro da realidade da Austrália, o que a gente pode destacar que eu mais gostei, mas não é craque e tal, mas tem um certo qualidade e tá funcionando. Porque, assim, o time passou para os oitavos, alguma coisa tem que ter funcionado, ele não passou na sorte. Eu tô ganhando gostando muito. duas, né? Uhum.
Eu tô gostando dos dois abertos, né? O Godwin e o Leque, que fez o gol hoje. Eu acho que eles estão bem, né? Assim, ainda mais dentro das expectativas. São jogadores que estão funcionando bem, talvez até saia lá dos times que eles estão, né? Eu sei que o Leque é do Melbourne, apesar que já tem 31 anos, né? E o outro é do Adelaide United, o Godwin, tem 30. Talvez nem saia, né? Pela idade aqui, mas são dois jogadores aí que acho que vêm bem. E eles fazem boas jogadas para linha de fundo, tem certos momentos que somente o Leque ele centraliza, e o Duque ali, eles acionam bastante ele, né? Quando ele tá jogando ali, somente quando joga só com ele na frente, hoje foi com dois, mas quando joga só com ele na frente, eles cruzam bastante bola para ele. Então, eu acho que é isso. Mas acho muito difícil, né, passar da Argentina. A Argentina ganhou um presentão aí. Tem que ser a zebraça. Acho que a Austrália e a Argentina nas oitavas é mais que a Arábia, porque nas oitavas o Meu time Deus. já jogou. Se passar, acho que vai ser mais que a Arábia, porque a Arábia eu acho até mais time, assim, tecnicamente, que a Austrália. Acho que a Austrália ganha na força, né? Um time alto, um time forte. Mas vamos ver. Depois a gente vai falar dos confrontos aí. Depois a gente falar do outro grupo que eles vão enfrentar, né? Bem, aí teve Polônia e Argentina, 2-0 para os hermanos. Esse jogo aí, eu achei que a Argentina também ganhou de presente, né? A Polônia, acho que jogou exatamente com o regulamento na mão, porque acho que ela falou: ó, a gente tem o saldo, acho que ficou sabendo também que o México estava ganhando, praticamente não quis atacar, né? Se defendeu até o último minuto e antes da Arábia fazer o gol no finalzinho lá, estavam passando o número de cartões, né? Então, seleção burocrática, sem gana assim de ganhar, que, entre aspas, que é só passar para falar assim, não, passamos para as oitavas, fizemos o trabalho, sem muita ambição. Eu acho que se eu tivesse fazendo um jogo full focado, talvez eu tinha até segurado essa entrada do Beck, que eu acho que deu padrão no HT no segundo tempo, mesmo não tendo método ali pro comecinho, talvez teria pegado, né? Isso aí não tem como saber, né? Só fazendo mesmo. Porque a maioria das vezes eu fecho, espero para ver se mantém o padrão e se eu for fazer essa entrada, eu abro ela de novo. Então provavelmente eu perderia esse gol também, se eu fizesse isso, né? Igual o Theo também fez esse dia, ele fechou, porque ele falou que queria ver se a Argentina ia voltar no mesmo embalo, e aí perdeu o gol. No primeiro tempo, o Messi perdeu um pênalti, eu estava no limite HT, achei que tinha leitura, até para back, né? Então, eu vou no limitezinho, que eu não estou assistindo e tal, foi focado. Depois do primeiro gol, eu pensei que agora a Polônia vai para cima, né? Porque ela não vai ficar correndo o risco do México golear lá e ela sair, mas regulamento na mão, continuou da mesma forma, muito, muito mal, assim, só querendo defender. E a Argentina, assim, se ela tivesse até em melhor fase, né? Mais confiante, acho que dava até para golear aí. Ele tava muito fraco. Depois fez 2-0 com o Julian Alves, que para mim tem que ser titular desse time urgente. Vamos ver se ele mantém ele aí, né? E terminou assim. Acho que foi uma classificação que poderia ter sido bem tensa para a Argentina, muito tranquila. Deu sorte para pegar a Austrália, então começou com muitas dificuldades, está praticamente garantida nas quartas. Né? E a Polônia, acho que garantiu ali muito naquela vitória da Arábia, né? Que ela conseguiu, foi ali que ela conseguiu classificação. Só pelas estatísticas a gente vê, né? 73% de posse de bola para a Argentina, 23 finalizações, e a Polônia 27%, 4 chutes, nenhum no gol. Então, assim, entrou só para segurar mesmo. E então, depois do Red no HT, não entrei de novo. Não quis arriscar, porque a Polônia não estava querendo mais nada com nada, e a Argentina também fiquei com medo dela desistir um pouco de atacar no final. Não cliquei mais não, saí no Red de novo. E aí, Cabal, como é que foi o jogo para você? Conseguiu pegar alguma coisa? Não consegui, até porque o Messi perdeu o pênalti. Mas eu achei a entrada no back argentina muito boa. Entrei até com desconfiança, né? Porque no começo a Argentina tava tipo a Dinamarca, assim, rondava, mas nada. E, hoje eu achei a escalação melhor com o Enzo Fernandes e o McAllister, porque aí Uhum. o Messi pode ficar mais próximo da área ali, né? Não fica sobrecarregado.
E o querendo ou não, o Julian Alves parece que deu mais certo, não sei se é o esquema, do que o Lautaro, né? E, e assim, aí aos poucos a Polônia no começo até tentar segurar, ganhou um escanteio, aí chegou um momento que eu vi que a Polônia parou de jogar, o Messi teve duas finalizações boas ali, e o Chesney defendeu, eu falei, não, eu vou ter que entrar nesse back argentino, porque tá aí o padrão, né? Uhum. O Zebra recuado, dando chutão, marcação intensa, um padrão assim, de figurino mesmo. Assim, só que ainda com um pouco de desconfiança por ser a Argentina nervosa, né? E foi, até que saiu aquele pênalti Mandrake e o Neck Chesney pegou outro pênalti. E o pior ainda, que depois do pênalti, aí que o padrão, você pode olhar no SofaScore ali, a loucura. Aí que a gente já ficou doido, que foi um padrão absurdo, e os caras perdendo um gol. Aí, por método, eu fecho, né, no intervalo. Às vezes, se eu tiver num lei zebra, até posso segurar ali um pouco, né? Lei acho que eu fico mais confortável no segundo tempo. My back eu não faço mais, fechei na boa mesmo, mas assim, direto sai gol cedo, mas no primeiro ataque saiu o gol, é foda. E foi, dali eu vi que acabou o jogo praticamente. Aí a Polônia depois tomou 1-0 aí que ficou mesmo, que cada essa questão do saldo aí. E ainda fez o 2-0 e dali a gente meio que tirou o pé também, já fez o que queria. Não sei se quis sacanear o México mesmo, que os dois esperaram o tempo passar depois do 2-0. E a Argentina ainda pegou essa Austrália aí. Tem boas chances de ir longe e crescer essa Argentina. Igual a gente tava comentando aqui antes de pôr live, pôr gravando, né? Muitas vezes as seleções na Copa elas começam mal, tropeçando e vão crescendo e ganham a Copa. Acontece muito, né? Aconteceu várias vezes com o Brasil, acontece também aconteceu já com outras seleções. Então, esses campeonatos assim de mata-mata muitas vezes é mais interessante como é que você chega nos mata-matas do que como você começa a Copa, né? Então, ela pode sim evoluir. Achei que deu uma melhorada com essas alterações. Eu ainda acho que quem tinha que sair talvez era o Di Maria e entrar o Lautaro. Para mim, jogando, eu acho que ele tem que jogar, mas pelo menos ele mexeu, assim, tentou melhorar e melhorou, né? Talvez ainda poderia mexer mais um pouquinho ali, mas do jeito que tá, acho que já melhorou. Mas ainda tô para ver a Argentina contra uma seleção maior, né? Que ponha mais dificuldade. E achei que também eu tava esperando assim, a Argentina no momento ela ia ficar nervosa, né? Eu pensei que, falei, ó, depois desse pênalti vai ficar nervosa. Não ficou. Não, voltando pro segundo tempo ali, a hora que der uns 60 minutos, vai bater o nervosismo, né? Eles, uma seleção que sente muito essa parte, né? Pelo menos vinha sentindo. Mas não deu nem tempo, né? A hora 46 já fez o gol e a Polônia continuou do mesmo jeito. Talvez se a Polônia tivesse tentado pelo menos pressionar, apesar que eles não andam conseguindo. Mas esse nervosismo não passou, né? Não chegou, na verdade. Então acabou que nem teve como aproveitar isso. A gente falou, se a Argentina for pro segundo tempo empatado, precisando do resultado, provavelmente a gente vai poder aproveitar. Mas não teve esse momento, né? Achou o gol muito cedo ali. Bem, teve a Arábia Saudita e México, 2-1 para o México. O México resolveu jogar também na última partida, jogou muito, né, contra a Arábia, pressionou a Arábia que eu acho que o problema, a chance da Arábia era contra a Polônia. Contra a Polônia eles estavam bem, a Polônia jogando erro e achei que eles tiveram mais volume, foram melhor na partida. Ali era a chance, né? E acho que fez igual o Japão, não ganhou a segunda partida, vai para a última. Aí, querendo ou não, um pouco também de mais experiência do México. Mais que o México não seja uma seleção que já foi campeã, que já nunca passou das quartas, mas eles estão sempre lá, né? Porque a CONCACAF ali pelos adversários, ele sempre classifica. Então já tem uma experiência nesses momentos aí mais que os árabes, na minha opinião, né? Em relação ao jogo,
Eu achei o jogo muito aberto no primeiro tempo, o México com pressão boa. A odd estava um pouco amassada, eu consegui entrar, já era 30, 31 minutos ali, a 3,10 no over 2,5. E deixei rolar, como é a moeda de Uber, né? Pensei em fechar quando fez 2-0 ali, minha correção não me agradou. Deixei rolar porque falei, não, vai sair pro México, tem que fazer mais um aí para tirar a Polônia. Nesse momento ele tava saindo no 2-0, tava saindo nos cartão amarelo, vermelho lá. Então, quem acabou fazendo foi aos 95, ainda quase que não sai. A Arábia diminuiu, mas ele não interferiu muito nada para ela, e o México precisava de mais um, acabou foi levando e ficou de fora, né? Bem, fica um pouquinho de tristeza pela Arábia, que eu achei que poderia ter passado ali, principalmente se tivesse ganhado a Polônia, e o México, acho que aquele sentimento se faltou ser mais ambicioso nas primeiras duas partidas, né? Foi uma sessão muito defensiva. Quando foi para sair jogando, já foi tarde e jogou a chance fora, né? E aí, Cabal, pegou alguma entrada? Só falar uma coisa antes. O pessoal eu vejo muito comentando também. Tem um pessoal lá, o português do Odd certa, tem outros falando sobre questão de método, né? Que você não precisa ter uma odd para entrar e tal. Eu realmente concordo que a partir do momento que você tiver experiência no trade, for uma pessoa já disciplinada, você não tem que ficar tão agarrado à odd. Ó, eu só entro no over 2,5 acima de 3, por exemplo. Não vou entrar abaixo. Tem jogos que é tão clara a leitura e tá assim, você tá vendo que vai sair a qualquer momento, e aquela odd, que talvez seja um 2,50, por exemplo, tem valor frente ao jogo que você fala, não, vou entrar antes. Eu concordo que tem esses momentos, mas principalmente para a galera que ainda não tem uma disciplina ali, que quer entrar em qualquer odd, eu acho que é importante ter um método. E eles mesmos falam isso também. Então, eu acho que eu ainda me fiscalizo muito em relação à odd, para me controlar, não ficar entrando toda hora em qualquer coisa. Mas não toda hora, né? Alguma outra entrada eu vejo se é uma leitura mais clara, eu faço essa entrada talvez fora da odd, entre aspas, do método ali. E aí, Caval, o que você achou do jogo? O comentário que você tinha feito? Quando você fala aí, gastar 10 segundos só para falar com o cachorro ali. Beleza. Eu achei que o jogo que eu tinha comentado ontem que a odd do México era bem baixa, achei que era pré-live, né? Falando, achei que era para odd mais parelha. Só que o mercado deu esse favoritismo para o México que se confirmou. E assim, impressionantemente, né? Tipo, o México nunca tinha jogado nem 10% que jogou hoje. Jogou uma correria louca, pressão. Eu acho que se eu não tivesse envolvido no jogo da Argentina, até trabalharia a favor do México no primeiro tempo, que deu padrão. E só que como eu tava focado na Argentina, e assim, o México tá jogando tão adiantado, tão pressão, que eu acho esse time da Arábia Saudita traiçoeiro, assim, quando joga reativo. Eu acho que deu espadão para over, sim. E foi exatamente isso. Aí eu fiquei muito preso na odd ali, não quis entrar. E depois eu acabei, acho que aquele jogo da Argentina, aquele pênalti do Messi, fez eu esquecer desse jogo, assim. E eu não acabei não entrando no 2,5, que eu estava planejado para entrar, acho que tinha até comentado no Discord. Aí, como tinha acabado o primeiro tempo, eu falei, vou buscar uma frente, né? Não, porque ali a leitura estava assim, demais, assim, o México deu muito volume de jogo. E só que aí começou-se um tempo, já fez 1-0 aí pela situação do jogo da Argentina que desandou mesmo. Para mim não teve mais ódio para entrar. Eu sei que tem essa questão que você falou aí, realmente, no começo eu respeitava certinho, ódio, tempo e tal, mas hoje está amassado demais, assim, né? Eu sei que o México tinha total necessidade. E uma coisa que também não me atentei esse negócio, que o México classificar tinha que fazer mais gols, né? Essa que foi a falha. Na hora eu fiquei tão envolvido no jogo da Argentina que eu nem pensei nisso. Depois, quando eu pensei, o mercado tinha dado, já tinha amassado as cotações. Aí eu preferi ficar de fora ali, até torci para o México, assim.
pela vontade que eles estavam hoje. Mas ainda no final eles que acabaram tomando, aí foi o 3-0, mas sobrou chance aí pro 3-0. Teve até uma falta 10 em 10 que eu comprei. Foi no clique que eu dei que eu comprei, que o Chaves, né? Uhum. Eu ia falar para você, se o México classificasse, eu tinha que ter botado a música do Chaves, né? Como não classificou, então deixa pra lá. O negócio você falou, tanto tem que ver o valor, tanto pro bem quanto pro mal. Por exemplo, tem muitos campeonatos que a gente faz, por exemplo, vou citar um exemplo. O norueguês costuma ter odds de over muito amassado. Tem hora que você vai entrar no limite, dependendo do jogo, o, se você for esperar a odd ali do limite, vai estar perto dos 85. Mudou Então, de. será que compensa você entrar naquela odd ali 85? Talvez não. Aí a odd não tem valor, né? Ela não se paga, porque falta muito pouco tempo. Então, assim, e também nesses campeonatos, cabe que você tem que entrar, talvez, se tiver muito padrão, antes, porque se você for esperar a odd, nunca chega, né? É muito longe no tempo. Então é isso que você tem que avaliar, né? Ah, tá pagando aqui 1,20 pro Brasil ganhar de Camarões amanhã, por exemplo. Amanhã não, sexta-feira. Pô, o Brasil vai entrar com seleção reserva. Vale 1,20 pro Brasil ganhar? Tá, começou o jogo, tá lá 1,20. Tá dando padrão para 1,20? Porque tem que ser um padrão forte. Então, é isso que é a relação. A odd que tá ali tá refletindo no jogo? Claro, eu ainda prefiro a maioria das vezes seguir questão de odd, até para me controlar como é que tá sendo minhas entradas. Questão de você conseguir fazer ali o que, que tá dando certo e o que, que não tá. Mas eu acho que depois de uma experiência, igual, por exemplo, o cara lá da Odds, acho que é a Odds certa, o português lá que eu tô seguindo, ele tem muitos anos de trade. Então, assim, o cara já tem experiência, ele vive disso. Eu acho, eu que sou mais cru ainda, só tô há 2 anos, eu acho que de ter a odd, o método ali mais engessado, me ajuda um pouco a controlar a ansiedade e tal. Mas nem sempre, igual o Cabal falou, a gente vai só na odd, né? Bem, teve então o jogo, né, da Arábia e México. Falando dos confrontos agora rapidinho, que depois a gente vai falar no dia do jogo. A Argentina vai pegar a Austrália. Provavelmente essa odd vai estar super amassada. Eu acho que as odds de over também, se brincar, vai estar amassada. Eu já vi aqui na 365, Quanto tem as tá? odds de referência, né? Da Betfair sempre tá um pouquinho acima. Da Argentina tá 1,18. Nossa senhora. A E o dois e Austrália meio tem? 21. Deixa eu ver. 21? No, credo. Isso A de over, acho que. Ah, não, tem sim, tem sim. 1,72. tá menos baixa que eu pensei que ia estar de over, mas a de match odds tá muito amassada. Muito, Mas muito. assim, no papel a discrepância é grande. A atuação eu ainda acho que não. Mas eu acho que a gente não vai passar, né? Então, assim, eu fazendo esse jogo aí, devo buscar algo a favor da Argentina, ou pode ser um gol em algum momento, no mercado de gol, pode ser até um match odds, mas essa odd aí eu tenho que pegar lá uma acima de 1,20, né? A 1,18 aí eu acho que o Cabal falou, não dá pra mim. E, claro, vai ter momentos, né? Torcer pra Argentina não fazer logo o gol e o jogo dar uma enroladinha ali pra gente conseguir pegar uma odd melhor. Mas é difícil trabalhar a favor da Austrália. Talvez algum canto que não te cobre tanto ali, uma falta, né? Que eles são até de lá de campo, que eles são bons de cabeça, né? Então, é isso, né? E eu acho que o único problema da Argentina, mas o nível é baixo da Austrália, é as jogadas pelas laterais, né? A Argentina não tem bons laterais e eles exploram muito essas jogadas, né? Mas vai ter que ser um jogo perfeito, né? Vai ser a zebra da Copa. E o outro jogo, né, desses dois grupos vai ser Polônia e França. Também acho que a França ganhou na loteria aí, a Polônia para ganhar da França também vai ter que ser uma zebra. Não tão grande igual a Austrália, mas imagina a Polônia jogando desse jeito que ela jogou com a Argentina hoje. Retraída por uma bola e se levar um gol também não vai sair igual doida, não. Vai deixar ali para os últimos minutos, se ela estiver perdendo por um gol, para tentar um abafo ali E tipo assim, vamos abafa, levou mais um, acabou, né? Então, acho que vai ser bem difícil. Acho que esses dois jogos tá bem caminhado essa questão de quem vai ganhar. E eu também imagino que a odd da França, se esse Cabal pegou ela aí, vai estar Peguei.
vai estar bem baixa. Quanto que tá? 1,28. É, essa tá Polônia um pouquinho. 13. Talvez dá até um padrãozinho para essa ali, né? Porque talvez chegar a 1,30 ali, a gente consegue pegar. Mas Ah, é, aquela da na Argentina. Betfair vai sempre um pouquinho mais alta, né? É, mas vamos ver aí, porque também no Betfair também tá uma questão, né? Se a seleção começa muito bem, o mercado desaba, né? Então, se você não entra rápido, se der padrão, claro, né? Não vamos entrar sem padrão. Muitas vezes você pega é mais baixo, né? Então, tem que ter uma leitura nisso. Quando tá muito assim favorita, se der padrão, tem que ser rápido, senão você vai pegar ela é mais baixa. E aí, Cabal, acho que esses dois jogos tá mais ou menos definido, né? Não tem muito o que. Assim, definido para três, que eu tô falando. Pré-live. Não tem muito o que inventar, né? Talvez entrar contra as seleções favoritas é um risco muito grande. Né? Ao contrário dos jogos de ontem, que a gente estava até discutindo, quem pode se enroscar mais, né? A Inglaterra com o Senegal ou a Holanda com os Estados Unidos, aí eu acho que pode ser jogos mais parelhos. Esse da Argentina contra a Austrália e França contra a Polônia, aí eu acho que o mercado tá certo, assim, que realmente são muito favoritos. Ia ser uma zebra histórica, assim, tanto os dois, né? Somente a Uhum. Austrália, que a Austrália é vista como muita gente como um dos piores times, né? Não é mais aquela geração da Austrália que tinha o Carry. Carroll, Uhum. Carroll, Isso. e aquele goleiro Schwarzer, não sei se você lembra. Lembro dele. Então, ali tinha a Austrália tinha uma geração que tinha muito jogador de Premier League, né? No caso, você vê aí, você até citou os destaques, tudo mais do futebol local mesmo. Alguns já bateram na Europa e voltaram. Time bem modesto mesmo, sim, e passou por seus méritos, mas do jeito vai ser difícil segurar a Argentina. Mas principalmente da questão da Argentina, que a odd é bem baixa mesmo, é tomar cuidado, né? Que lembra que a gente já perdeu para a Arábia Saudita e a odd era por aí, né? Mas assim, eu vejo a França e a Argentina bem favorita. E a Polônia até poderia ser um adversário mais complicado, assim, mas eu não vejo complicando a França, não, porque acho time muito pesado, sem intensidade. E a França vai vir a mil aí. Eu me animo mais com Beck França do que Beck Argentina, mas a gente vai falar com mais detalhe quando for a hora. É. E, bem, isso aí foram os jogos de hoje, né? Para amanhã, a gente vai falar agora, mas antes falar assim do famoso bolão. E, José... José Aldo abriu bolão. um ponto na liderança com 28. Eu tô em segundo com 27 e o Cabal com 23, hein? O Cabal começou a ficar para trás. Mas ele falou que vai reagir nos playoffs, né? Então tá tranquilo, Não tá sei se vai controlado. ter jogo suficiente, né? É, tem que ter aproveitamento bom. Para acabar, para variar, eu entrei no limite errado, né? Tá fazendo colombiano aqui, entrei no Deportivo Pasto, Independente Medellín, saiu o gol no América de Cali, né? Então, tudo bem. É... Bem, vamos falar do primeiro jogo aqui, os dois jogos do meio-dia, Canadá e Marrocos. Estou com esperança boa desse jogo aqui, acho que vai ser um jogo legal de fazer. A odd tá. Tô no gol aqui, fala bet odds primeiro. 3,90 para o Canadá, 2,05 para o Marrocos e o 2,5, 2,15. Bem, o que me chama a atenção nesse jogo de odds é que eu acho que o over tá alto, principalmente porque do jeito que o Canadá joga. O Canadá me lembra muito o Paderborn quando ele subiu para a Bundesliga lá. É um time que joga de igual para igual com todo mundo, mas a recomposição ele peca muito, ele deixa muito espaço. Foi assim contra a Croácia, né? Então, ele não tem aquele meio termo. Beleza, fizemos o gol contra a Croácia lá no outro jogo, vamos tentar sair no erro aqui. Não, continua do mesmo jeito, continua dando espaço. O famoso all-in, né? Ou a gente ganha bem, 2-3-0, ou a gente leva uma virada e é goleado, né? E Marrocos é uma seleção, achei mais madura, mais bem postada em campo, e que pode sim aproveitar esses avanços aí de Canadá, né? Apesar deles já estar eliminado,
mas eu acho que talvez vão querer sair com a vitória. E Marrocos, ele jogou muito contra as seleções, apesar que em alguns momentos ele propôs, claro, mas eu achei que eles jogaram muito sabendo aproveitar quando a equipe sobe, né, para sair em velocidade no contra também. Então, assim, tô animado pelo jogo, acho que para Meteodes está mais pro Marrocos, mas eu acho difícil dar padrão, porque o Canadá, mesmo quando ele é atacado, quando ele rouba, ele vai e pressiona também, né? Então, é um ataque rápido. E eu tô confiante que o Marrocos talvez passe. Acho que é uma seleção aí da África que demonstrou uma certa maturidade, até pelos outros dois concorrentes aí, né, do grupo. Lembrando para Marrocos, por classificar, garantido, ele tem que ganhar. Empatar, ele vai depender que a Croácia ganhe da Bélgica, né? Ou empate, porque o saldo de gols do Marrocos é melhor que da Bélgica, é 2 contra -1. Então, se ele perde 1-0 só e a Croácia empata, ele passa. Então, mas garantido é só a vitória mesmo. E aí, Cabal, o que você achou das odds? Em relação ao jogo também, o que você acha que dá para imaginar que será, né? Porque, assim, verdade 100% é só na hora que rola mesmo. O grande problema desse jogo é que o Canadá já está eliminado, né? Uhum. E o Marrocos, o empate é interessante, porque o Croácia e Bélgica vão se enfrentar, né? Aí, no caso, ele já classifica, então aí vou ficar meio com o pé atrás, vou ficar para leitura mesmo. Depois, se o Canadá estiver muito louco, eu entro nesse over, mas eu não animei muito, não, na verdade. Não? Não, tô mais animado com outro jogo. Na verdade, sim, o Marrocos fica com empate se a Croácia empatar, né? Se ela perde para a Bélgica, ele tá fora. Então o empate não garante, né? Mas vamos ver. Eu acho que talvez se sair a notícia lá que a Bélgica, por exemplo, fez 1-0, com certeza o Marrocos deve ir para cima aí, né? Tem isso, tem isso. Tem Tem que ver essas o questões. contexto, Eu acho que eles não vão ficar facilitando, não, né? Porque já estão vendo aí que seleções que deixou para a última rodada e deu problema, eu acho que eles não vão sair gol que nem doido pra cima. Tipo, precisam ganhar de 3-0, não precisa. Mas eu acho que eles vão tentar sim. Mas é na hora do jogo também, né? Mas eu acho que pode dar jogo sim, um jogo lá e cá, mas pra padrão mesmo de back eu acho difícil. Croácia e Bélgica. Quem diria, né? Que provavelmente uma das duas acho que não tem chance nenhuma passar. só Não, tem, nesse tem resultado chance. aí da Bélgica ganhar por um gol. Se a Bélgica ganha e Marrocos perde, dependendo da diferença do saldo, dá para passar os dois, né? Porque Marrocos tem 2, Bélgica -1. Então, se o Marrocos, por exemplo, perde 1-0 do Canadá, fica com 1 de saldo, a Bélgica vai ter que ganhar de 2-0 para passar, né? Então, Não, a Bélgica, se ganhar, ela passa, que ela faz 6 pontos. Aí a disputa vai ficar entre a Croácia. é verdade. Se a Bélgica ganha, então, aí, na verdade, a Croácia vai provavelmente ficar com saldo melhor, porque ela tem 3. Se o Marrocos perde, ele já vai diminuir. Então, se a Bélgica ganha aí e o Marrocos perde, tá fora, né? Então, pode passar as duas, sim. Bem, são duas seleções que eu achei que a Croácia deu uma melhorada contra o Canadá, apesar que o Canadá é mais frágil, e a Bélgica ainda não me convenceu. Eu acho que ela tá favorita a não passar, né? As odds está 2,63 para a Croácia, 2,70 para a Bélgica. Para mim, talvez a Croácia está com um pouquinho melhor essa odd, assim, mais baixa, né, pelo que ela demonstrou. Não foi nada lá essas coisas, mas para mim foi um pouco melhor. Principalmente depois que entrou o Livaja no time. O 2,5 está 2,05. O mercado está achando que não vai sair muitos gols. Bem, em relação a Meteodes, eu acho difícil também para dar padrão, porque a Croácia não tem muito estilo de pressão, né, de avançar linhas, de pressionar o adversário lá, de deixar ele pouco com a bola. E a Bélgica também, com esse time que está jogando aí, não está conseguindo fazer essa marcação alta. É uma seleção mais envelhecida. Então, acho que as duas equipes vão ter posse de bola, vai ser difícil ali de ficar tranquilo nesse back. Em relação a gol, a Bélgica alguma hora vai ter que buscar esse gol, né? A não ser que esteja satisfeita só de participar. Porque se ela não empatar, vai depender do Canadá. Então, eu acho que ela, em algum momento aí, vai. Provavelmente o Lukaku joga amanhã. Ele entrou no jogo.
se ele estiver bem, pelo menos 80%, ele já joga bem mais que o Batshuayi, né? E vamos ver como é que essa Croácia reage. Fez um bom jogo com a entrada do Levi, achei que deu uma arrumada ali no ataque. Esse jogo eu acho mais para live, em algum momento ali. Como que vai reagir as equipes. E imagino um cenário mais propício para buscar alguma coisa no segundo tempo, né? Gols, no caso. Que aí a água começa a bater na bunda ali, aí eles talvez saia atrás do placar, né? Mas eu não vejo um jogo assim muito aberto, não, até pelo estilo das equipes. E aí, Cabal, o que você acha das odds, do jogo? Concorda, discorda? Eu acho justo o match odds, porque o grande lance aí, eu sei que a Croácia jogou mais, mas o empate é da Croácia, né? Aí não Uhum. tem necessidade pela Croácia. E aí, por isso que dependendo se a Bélgica jogar como nunca jogou, porque, assim, hoje o México surpreendeu, né? Por exemplo. É, E a Croácia é muito recuada, não pode estar dando aqueles contra-ataques que está dando contra o Canadá. Pode ser uma boa até explorar o Lei Croácia, tentar pegar umas bolas paradas a favor da Bélgica. Imagina a Bélgica tentando jogar o que não jogou, né? E só a vitória interessa. Mas assim, com muito cuidado, né? Se for trabalhar esse Lei Croácia. E o que mais me chamou a atenção foi essa odd alta de over aí que você falou. Que como provavelmente sempre vai ter uma que vai estar eliminada, tá sempre aberto o jogo, né? E a gente já viu que essa defesa da Bélgica é pesada e o contra-ataque da Croácia é bom, né? Pode dar match isso aí. eu acho que sai um gol aí no primeiro tempo, aí acho que abre, porque aí provavelmente uma vai estar fora, né? É, E provavelmente o jogo lá do Marrocos não vai estar definido. Provavelmente ninguém vai conseguir abrir um placar muito elástico logo ali no primeiro tempo. Então, sair um gol muda tudo. Vamos ficar de olho aí. E eu acho que eu vejo um pouquinho de favoritismo pela Croácia. Acho que ela vai explorar um pouco o desespero aí da. Não é nem desespero, né? A Bélgica tem que propor, então ela vai ter que se expor mais. Eu acho que a Croácia ela joga mais confortável quando ela tem que. Ela reage ao erro, né? Então. Mas é um jogo complicado, assim. Eu acho que vai ser muito difícil pegar um match odds aí. Mas vamos ver. Depois tem o grupo da Alemanha e da Espanha, né? Talvez seja o grupo que pode ter mais favoritismo aí nos dois jogos. Primeiro é Costa Rica e Alemanha. A Alemanha que praticamente eliminada, contou com o Japão perder para Costa Rica para ter chance. Então, para passar, ela tem que ganhar e tirar o saldo do Japão, se caso ele empate, né? Porque eles vão empatar em 4, mas ela ganhando de 1-0, ela já empata. Caso ele empate lá, ela ganha de 1-0, o saldo fica igual, 2-0 ela está classificada. Então, vai entrar precisando de gols aí. Contra a Costa Rica, acho que é fácil imaginar que eles vão fazer, né? A odd para Meteores, para mim, não tem nem como, tá 1,08, pelo menos nesse início, né? A Costa Rica 26, quem quiser ficar rico tá aí, ó. E o 2,5, aí o 2,5 machucou, porque eu pensei que ia estar um pouco mais alto, 1,60, tá 1,29. Bem, eu acho que de análise, provavelmente vai ser um jogo fácil. Questão, assim, de leitura, né? Provavelmente a Alemanha em cima, a Costa Rica recuada, tentando perder de pouco. Acho que vai ser mais ou menos isso daí. A Costa Rica tem 3 pontos, se ela ganha, está classificada. O empate ela não serve, porque ela tem -6 de saldo, cada aquela goleada. É muito difícil, assim, vai ser a zebra da zebra, outra zebra da zebra, né? Eu acho que vai ser padrão aí de posse de bola na faixa dos 70% para cima da Alemanha, linhas recuadas da Costa Rica, ela é uma seleção que tem dificuldade de marcar alto, e a Alemanha vai ter que fazer muita cagada para perder esse jogo. Os mercados, para mim, eu acho que talvez goleada pela necessidade de gols e pegar uma correção, mas eu acho que essa odd vai estar muito baixa no começo, vai ter que esperar um pouco. Ou um over longa exposição, imaginando que talvez pode repetir a Espanha, dependendo do padrão, e enfiar uma goleada aí, né, maior. Mas, além disso, pelo menos ali no primeiro tempo, vai ser difícil achar alguma coisa. Só se a Costa Rica conseguir levar esse jogo ali amarrado até mais pro final do jogo, mas acho muito difícil.
E aí, Cabal, difícil com essas odds, né? Difícil, é o que dificulta, é o que dificultou para mim da Espanha contra a Costa Rica, mas até pela questão de saldo, essas coisas, eu vou ver se. Nem tenho feito muito esse método, mas é um método que eu já trabalhei, que é da goleada. Acho o mercado que eu vou ficar de olho aí nesse começo é da goleada, né? Aí, se caso rola essa aberração aí de não sair gol no começo, aí talvez buscar outra coisa, mas o Beck não dá, não. Tá muito massa. Da Espanha eu peguei o goleada, né? E o 5,5 pós 1-0, ou 2-0, não sei. Foi o que eu consegui pegar. Peguei o 5,5 a 3,10, faltava acho que 4 gols, né? E peguei o Becker goleada, acho que foi 2,88 ali. Quando saiu o primeiro gol, já corrigiu muito, né? A vantagem de você pegar a goleada, se você conseguir pegar esse gol, vai corrigir rápido. Mas talvez eu imagine que esteja até mais amassado nesse jogo da Alemanha, porque a gente já tem um histórico, né? Aquele primeiro jogo da Espanha tinha um favoritismo e tudo, mas as seleções ainda estavam sem um histórico na Copa. A Costa Rica não tinha sido goleada, era o primeiro jogo. Então, acho que isso aí também interferiu nessas odds. Japão e Espanha. Talvez pode dar até jogo aqui, apesar que eu acho que o estilo de jogo aqui da Espanha favorece ela nesse confronto. A odd está 1,36 para a Espanha, 9 para o Japão. E o 2,5, 1,80. Não está tão baixo como eu pensei que poderia estar. Em relação à classificação, né? A Espanha empatou aqui, ela está classificada. E o Japão, para garantir, tem que ganhar. Bem, eu acho que o Japão, vamos ver como é que eles engoliram aquela derrota para Costa Rica, né? Pode entrar já meio de cabisbaixo, mas vamos ver. É um time que não é tão ruim, é um time bom, mas é difícil imaginar que o Japão vai ganhar da Alemanha e da Costa Rica e passar de fase. Né? Ele já aconteceu de ganhar da Alemanha e eu achei que teve o mérito deles, mas achei que a Alemanha vacilou muito, até pelo primeiro tempo que ela fez, podia ter matado o jogo. E a Espanha tá vindo jogando bem, né? Acho que junto com talvez, na minha opinião, Brasil e França, é a seleção que vem desempenhando melhor. No estilo deles, né? Eles tiveram muito mais posse que a Alemanha, por exemplo, mas é uma seleção que chuta menos, né? Finaliza, tem mais dificuldade. Eu acho que, para mim, pode talvez dar um padrão de back sim a essa odd aí, mais ou menos 1,36, né? Que tá, pode subir ali para 1,40 e ficar de olho nesse mercado de gols, né? Acho que o Japão ele vai tentar ganhar, sim, ele não vai ficar esperando o final do jogo para sair para cima, acho que ele vai tentar ganhar desde o início. É uma seleção que eu não imagino trancada lá atrás, acho que o jogar igual jogou contra a Alemanha, aproveitando os espaços, então eu acho que pode sair gols e também pode dar esse back, talvez seja o jogo aí desses dois, para mim, né, desse grupo, é melhor, acho mais provável assim, eu pegar o back nesse do que a da Alemanha, né? Porque a Alemanha tá muito baixo e se tiver 1,40 eu acho que pode dar o padrão. Apesar que eu achar que o Japão também vai atacar e não vai ficar só defendendo, não. E aí, Cabal? Esse back aí eu fico meio pé atrás, né? Até pela imagina a postura do Japão mais agressiva. Para tentar esse back vai ter que estar bem encaixadinho mesmo. O Japão não conseguindo ficar com a bola e a Espanha finalizando, né? Que a Espanha às vezes dá uma enganada, assim, né? Esse toque para lá, toque para cá, tem que estar incisivo, assim, né? Uhum. E porque ainda a Espanha não pode dar mole, né? Porque se perde esse jogo e a Alemanha faz 8, eles ficam fora, né? Mas assim, também tem a questão do primeiro lugar. Sim, imagina a Espanha jogando para valer, mas tem que ver o quanto para valer eles vão estar, né? Para entrar nesse back e o quanto o Japão vai se segurar ali. Se ele tiver, e aí, se o Japão estiver agressivo, marcando pressão, dando bote lá no Busquets, esqueletão, assim. Aí eu acho que o melhor é não se envolver nesse back Espanha e trabalhar o mercado de gols, né? Porque a Espanha tem qualidade para explorar o espaço e o Japão, apesar de não ter como se pegou a Costa Rica, não é um time tão ruim, né?
Eu só tava até pegando aqui as porcentagens de bola, o que o Japão fez. Contra a Alemanha, né, deu 74% de posse de bola para a Alemanha e 26 chutes. O Japão teve 26%, né, e 12 chutes. Então, assim, deu menos da metade, mas conseguiu fazer 2 gols, né? Deixa eu olhar a conta Costa Rica aqui, se ele conseguiu ter mais posse. Ele teve um pouco a mais, teve 57% contra 43%, mas finalizou só 13%, e a Costa Rica 4, né? E fez um gol. Então, assim, até contra a Costa Rica ele não teve uma posse de bola assim, muito superior, né? Apesar que ele teve mais presente no ataque. E a Espanha é difícil, né? Imaginar alguma seleção que tem mais posse que ela pelo jogo. Mas uma coisa que o Cabal falou e é certo, tem que tomar muito cuidado com esse padrão back, que a Espanha, muitas vezes, ela fica com a posse ali muito meio de campo defesa, né? Pouca profundidade. Então você fala, nossa, só ela que tá com a bola, só ela tá com a bola, mas você vai olhar lá, não tá finalizando tanto, ou as finalizações estão sendo sem tanto perigo, então só cuidado para não entrar na posse somente, né? Essa posse de bola tem que ser uma posse de bola ofensiva, não adianta nada, ficar zagueiro, volante, zagueiro, volante. Aí se a bola estiver Isso. chegando no Danion, nos caras da frente ali, e o Japão devolvendo essa bola, aí é o padrão para estar dentro. Uhum. E Copa é o seguinte, né? Toda Copa tem as zebras, né? Já teve algumas aí, provavelmente deve ter algumas mais. Então, assim, esses análises pré-live a gente analisa de acordo com o que vem apresentando, né? A Espanha vem apresentando o melhor futebol, que era esperado, e o Japão não tanto ali, principalmente contra a Costa Rica. Então tá mais inconstante a seleção, mas na hora é aquele negócio, vamos olhar o jogo, não ir na camisa, né? Chega os times iguais ali, vamos ver como quem tá jogando melhor. E claro, né? Eu, pra mim, entrar um back Japão vai ser raríssimo, né? Não imagino, não gosto de entrar contra super favorito. Mas também não vou entrar a favor da Espanha com o Japão melhor ou levando perigo, né? Essas observações aí que eu acho que é interessante a gente fazer. Bem, então foi isso, né? Falamos de todos os jogos que fizemos, dos jogos de amanhã. Acho que amanhã. Eu acho que hoje foi melhor, viu? Que, na expectativa, assim, que amanhã, vamos ver. Amanhã acho que tem muito jogo ali amarrado, que talvez seja Croácia e Bélgica. E acho que tem 2 jogos ali que é difícil sair ali do favoritismo, né? Mas as odds muito baixas, principalmente da Alemanha. Mas vamos ver, talvez a gente surpreende. Queria agradecer a todos que estão vindo, né, escutando a gente aí. Espero que vocês tenham vindo bem, né, com o Green na Copa, mas quem não tá no Green também não se desesperar. O futebol continua depois da Copa. Eu tô vindo praticamente ali no 0-0. O que me sustenta maior é que eu peguei os backs lá no começo, né, com a odd maior, e agora eu tô entrando mais em over, né? Acaba que eu tô trocando muito dinheiro com o mercado. Tem dia que você pega é, 3 entradas boas, depois no outro dia pega uns heads, então muita trocação de dinheiro. É, quando no final de semana eu consegui fazer, achei que eu fui melhor, né? Porque fiquei mais concentrado, você pega movimentos de odds, você pega match odds, é mais valores maiores, né? Rende mais. Mas é isso. Deixa eu acabar o se despedir aí e depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí que acompanha a gente. E reforçar aquela ideia que eu falei, quem tava nesse back argentino, ou eu no Lei Tunísia lá, que teve o pênalti, o gol anulado, e aí isso aí foi um tipo que entrada de muito valor que deu red. Aí, esse cara você quebrou a banca, ou teve um red muito grande nesses jogos, aí não é questão que você errou na leitura, que você errou na gestão de banca, né? Na mão, né? Você tomou o red lá da França. Foi chato, mas não estragou seu mês, tá ligado? Verdade. Né? Por causa que você acertou na gestão. É isso aí. Muitas vezes a gente tem que pensar, se eu não pegar isso aqui, vai interferir, sempre interfere, assim, em questão de. Talvez você fica triste, você sai no dia red, mas você vai interferir no meu mês, né? Então, assim, talvez, se eu errar isso aqui, meu mês acabou, né? Vai ser um red muito grande, não vou me recuperar tão cedo. Quebrar a banca. Então, você tá com a
com a stake errada, né? Você tá com a stake muito alta. Muitas vezes você tem que trabalhar ali com a porcentagem que você administra melhor, né? Mas é tudo um aprendizado também. Também tem muita gente que escuta nós também que já tem isso definido. Mas é isso, né? Muitas vezes você fica ali. Tem gente que fica 1 mês, 2 meses, né? Acho que o Netuno uma vez ficou 3 meses em red e depois fechou o ano em azul, né? Porque ele manteve a gestão, manteve a calma, eliminou alguns mercados que eu tava vendo ali pela planilha que não tava dando certo. Mas é isso daí, né? Pensar que depois também vai ter futebol. O futebol não vai acabar na Copa. Pelo menos espero que não. O Cruzeiro tem que ser campeão ainda, hein? Vai demorar uns 5 anos. Pelo menos mais 5 anos de futebol aí. Então, eu queria agradecer de novo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. É.